agora nós vamos tratar de um assunto que pode ser importante para a sua vida. Vejam só, Dr. Guilherme Colim. Boa tarde. Vamos tratar sobre regime da separação obrigatória de bens que deixou de existir após a decisão do Supremo Tribunal Federal. O que é o regime de separação obrigatória de bens e quais as diferenças para o regime de separação de bens pactuada entre cônjuges? Roberta, olha só, não é que a separação obrigatória deixou de existir, é que a separação obrigatória deixou de ser obrigatória. Às vezes, os nomes dos institutos jurídicos, os nomes, têm um significado que vai mudando no decorrer do tempo, e aí o nome original deixa de ser coerente com o seu significado. O que acontece? O regime da separação obrigatória de bens. Separação obrigatória de bens, artigo 1641 do Código Civil, ele se aplica em 3 situações. Quando um dos nubentes, um dos membros da relação, tiver mais de 70 anos, quando um dos membros da relação tiver se divorciado ou dissolvido uma união estável sem ter concluído a partilha de bens, ou nas hipóteses em que for obrigatória a autorização judicial para o casamento. Então, existem 3 hipóteses da separação obrigatória de bens. Na separação obrigatória de bens, como foi criada lá originalmente, era o que o nome dizia. O que é meu, o que é de um, o que é do outro é do outro. E fim de papo. Esse era o efeito previsto na lei. Só que este efeito previsto na lei, ele muitas vezes gerava injustiça. E aí veio o STF, súmula 377, se não estou enganado, dizendo que cabe a partilha de bens no regime da separação obrigatória de bens. Pô, mas que coisa estranha. Então, na separação obrigatória de bens, cabe partilha de bens. Muito bem, o que o STF decidiu? Que, no caso do regime da separação obrigatória de bens, quando comprovado a mútua cooperação na formação do patrimônio, haverá a partilha, diferente do regime da comunhão parcial, em que a mútua cooperação é presumida. Aí, no regime da separação obrigatória de bens, existe um efeito sucessório. O cônjuge não é herdeiro necessário. No regime da separação convencional, na separação de bens pactuada, não existe efeito perante as regras sucessórias, uma coisa, porém, no regime da separação de bens, no regime da separação pactuada, não existe a possibilidade de relativização, de partilha de bens com base na mútua cooperação, uma vez que ela foi previamente pactuada por ambas as partes. Ela não é fruto de uma imposição legal. Então, Roberta, em resumo é isso, conceito de cada um e as suas diferenças.